Com certeza você usa ou conhece alguém que usa melatonina para dormir, não é mesmo? Pois é, você pode estar cometendo um erro. Vamos lá falar dessa molécula de Deus? Eu estou aqui, ó, caindo da tarde, daqui a pouquinho a gente começa a produzir melatonina, né? Realmente, ela participa sim do nosso sono. Ela é aquela molécula que no finalzinho do dia, lá pelas 8, 9 horas da noite, começamos a produzir melatonina e ela induz o nosso sono para que a nossa glândula pineal descanse. E a nossa glândula pineal é o nosso relógio biológico principal, é uma glândula pequenininha do tamanho de uma ervilha que fica aqui no cérebro e regula toda a nossa cascata hormonal esparramada pelo nosso corpo todo. Pois é, a melatonina é produzida na pineal e é quem permite que essa pineal funcione bem quando descansa durante a madrugada. Entretanto, as funções da melatonina vão muito além disso. Aliás, quero dizer uma coisa, quantas vezes você já não usou melatonina ou prescreveu para alguém e não teve um bom resultado no sono? Porque quando o assunto é sono, melatonina está envolvida sim ali numa parte, mas tem muitas outras coisas envolvidas nesse sono. Mas a melatonina, além de controlar os nossos relógios biológicos, né, fazer com que o nosso relógio biológico principal, que está na pineal e no nosso gânglio supraquiasmático, se comuniquem com os nossos relógios periféricos que nós temos em todas as nossas células do corpo. Eles precisam estar marcando a mesma hora. E aí, quando a gente não dorme bem e faz uma disruptura de ciclo circadiano, isso aí já começa a empacar e o nosso metabolismo não é mais o mesmo e nem mesmo a produção dos hormônios no nosso corpo. Mas não é só isso que eu quero falar, não. A melatonina é uma molécula que eu costumo chamar de molécula de Deus. Por quê? É uma molécula muito inteligente. Ela é um grande antioxidante, talvez o maior de todos, porque ela é antioxidante, os seus metabólitos são antioxidantes, ela consegue estimular outros antioxidantes, mas no câncer ela induz a oxidação, ela tem um efeito contrário. Ela não é uma molécula inteligente. A melatonina também ativa uma enzima chamada telomerase, que alonga os nossos telômeros nas células saudáveis. No câncer, ela inibe a telomerase, ou seja, ela sabe como se comportar dependendo da situação. É uma das moléculas mais pleiotrópicas que nós temos e é uma das moléculas que mais têm sido estudadas pela comunidade científica. Então, existem centenas de artigos mostrando o papel da melatonina, por exemplo, na infertilidade ou na reprodução assistida. Por quê? Porque ela é um grande geroprotetor. O que é geroprotetor, André? Ela é capaz de intervir em vários pontos ou em todos os pontos da cascata do envelhecimento. Eu já falei que ela alonga telômero, mas eu não falei para você que ela modula SASPs, que ela induz a autofagia e mitofagia, que ela melhora a produção de óxido nítrico, de NAD e por aí vai. Então ela é um grande geroprotetor. E na infertilidade, o que isso tem a ver com infertilidade? A infertilidade, na maioria das vezes, é um envelhecimento biológico. Aquelas pessoas que estão fazendo FIV, né, que é fertilização in vitro, elas estão fazendo porque elas estão com envelhecimento biológico e elas não têm uma quantidade ou uma qualidade de óvulos suficientes e aí aquela melatonina entra. Ela age ali nos ovários, né, melhorando o funcionamento desses ovários, a qualidade, a quantidade dos óvulos e já tem até estudos demonstrando o uso de colocar oócitos e até os próprios embriões em cultivo com a melatonina para que o resultado dessa fertilização in vitro seja melhor. Outro ponto de estudos da melatonina, estudos abundantes, câncer. Melatonina e câncer têm um protagonismo. Em altas doses aí eu tô falando, tá? Melatonina no câncer, pessoal, ela é capaz de melhorar o efeito dos quimioterápicos, de diminuir ou impedir a resistência que o nosso corpo tende a desenvolver a esses quimioterápicos. E o principal,
durante uma quimioterapia, ela protege as nossas células saudáveis que não têm câncer. Porque todo mundo aqui sabe que durante uma quimioterapia, todas as células do corpo são atingidas. Por isso que caem os cabelos, a pessoa fica debilitada, emagrecida, perde músculos. Mas quando a melatonina protege as células saudáveis desse efeito dos quimioterápicos, isso faz com que o quimioterápico haja mais no tumor e as células saudáveis sofram menos, o paciente vai ter menos efeitos colaterais e um efeito mais potente do quimioterápico. E ela, junto com o quimioterápico, vai agir ali no tumor também, induzindo a autofagia das células tumorais, estresse oxidativo nas células tumorais e fazendo com que o resultado desse tratamento seja muito mais eficiente. Só que quando eu falo desse uso terapêutico da melatonina, não aquele do controle lá dos clock genes, dos relógios biológicos, eu estou falando em uso de melatonina endovenosa, em doses mais altas, de 30, 40, 60 miligramas, semanalmente, 2 vezes por semana ou por aí vai. Já aquele uso fisiológico para proteger a nossa pineal, para induzir o sono e também para modular os nossos relógios biológicos, doses pequenininhas, que é o que a pineal produz fisiologicamente, por volta de 500 microgramas por dia. E aí a gente pode fazer uma média aí entre 300 microgramas e 1 miligrama, levando em consideração que ela precisa ser absorvida e nesse caso a gente faz por via oral. E aí, você também se apaixonou pela melatonina como eu? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de falar com você. Aliás, eu poderia ficar aqui, ó, falando horas sobre a melatonina, mas eu volto depois trazendo aí mais aplicabilidades dessa molécula de Deus.